Olá a todas! O vídeo de hoje é muito especial porque eu estou noiva. Na verdade já estou noiva há algum tempo, já estou noiva desde janeiro deste ano, estamos neste momento em outubro, mas eu estive ausente aqui do canal, então ainda não vos tinha contado e na verdade já contei no Instagram que estou noiva, mas acho que nunca contei a história do pedido de casamento e acho que é uma história bastante gira, portanto vou-vos contar tudo aqui. Como é que foi feito o pedido que eu estava zero a contar. Totalmente. Para vos contextualizar, eu e o Ivo estamos juntos já há 11 anos, mas antes que comecem aquelas chatinhas que começam a dizer 11 anos para pedir em casamento. Gente, eu já tinha a certeza que ele queria estar comigo. Não era essa a questão, não me sentia enrolada de todo. Aliás, eu acho que não nos casamos antes, a culpa é mais minha do que dele, porque mal nós começamos a namorar, o Ivo já falava em casamento. Imaginem, nós namorávamos tipo há um mês, ou eu acho que nós ainda nem tínhamos oficializado que namorávamos, e ele já falava em casamento, em filhos, e eu pensei, este moço é maluco. E na altura eu estava zero virada para essas duas coisas, não sabia se queria ter filhos, a questão do casamento não me dizia praticamente nada, nunca tive aquele sonho de casar, e nós mal começamos a namorar, começamos logo a morar juntos. Não foi nada de decidimos ir morar juntos, mas na altura o Ivo começou a morar sozinho, eu fui ficando e ficando, até que já estávamos a morar juntos sem haver assinado oficial. Depois, para quem já nos acompanha há algum tempo, sabe que nós fizemos uma viagem de 9 meses em que nós nos despedimos, estávamos os dois a trabalhar, estávamos efetivos, nos despedimos, fomos durante 9 meses para a Ásia e aqui já começa a vir um bocadinho da história do nosso noivado, porque eu fui pedida em casamento na Ásia. Entretanto, mudamos completamente o rumo das nossas vidas. Quando voltamos então a procurar um apartamento juntos e a questão de casamento nunca foi uma questão. Nós fazíamos vida de casados, estamos em união de facto, como se chama, não é? Mas depois de tanto tempo juntos, eu acho que foi mais ou menos de há um ano para cá, eu comecei a refletir sobre isto e comecei a pensar que se calhar queria casar. Por dois motivos. O primeiro, e para ser bem honesta, é porque nós começamos a pensar em ter filhos e não sei porquê, parece-me estranho o facto do Ivo ser o pai dos meus filhos, mas ser o meu namorado. Não sei, parece que não me soa bem. Então, queria dar esse passo seguinte para o marido. Sei que há muita gente que começa a tratar o namorado por marido sem serem casados, mas para mim isso também não faz total sentido. E depois, por questões legais, eu comecei-me a perceber que o facto de estarmos em união de facto não é a mesma coisa de estarmos casados. Se acontecer alguma coisa, eu não me sei dizer ao certo, mas, por exemplo, sei que se acontecer alguma coisa nos hospitais é muito mais difícil de dar como família, não é família próxima, a namorada quando não é casada, quando não é mulher. Por exemplo, nós viajamos muito e se calhar em Portugal nós até conseguimos fazer isso, não é? Diabo seja surdo, não é? Mas se acontecer alguma coisa, até conseguimos entrar como união de facto no hospital, mas nós viajamos muito e se acontecer alguma coisa lá fora, isso acaba por ser muito mais complicado. Então pronto, todas estas coisas começaram a mexer na minha cabeça e eu comecei a falar que gostava de casar. Mas o Ivo dizia, por mim vamos ali, assinamos os papéis, está o assunto arrumado, eu já me sinto casada, é contigo que quero continuar a estar, todas essas coisas, mas embora eu nunca tivesse tido o sonho de casar, também me fazia sentido fazer algum tipo de comemoração com a nossa família mais próxima, com amigos e assim, então foi um assunto que foi surgindo. Até que nós decidimos marcar uma viagem para a Ásia em setembro do ano passado, ou seja, setembro de 2024, nós decidimos que queremos fazer uma viagem um bocadinho mais longa, lá está, como estamos a começar a pensar em ter filhos, há algumas coisas que queremos fazer antes, e nós queremos muito voltar à Ásia, e decidimos marcar essa viagem. E, basicamente, esta viagem consistiu em passarmos um mês nas Filipinas, fomos o mês de janeiro completo, mais 1 ou 2 semanas, e depois ainda passamos por Hong Kong e por Bangkok, na Tailândia. E claro que eu pensei, nós já estávamos a falar de pedido, de casamento, não é? De casamento, ele já estava a concordar, já falava na questão do pedido, dizia muitas vezes, eu até te pedi em casamento, mas nem sei qual é o anel que tu queres. E eu, calma, que eu vou criar aqui uma pasta. E fui colocando lá os anéis que queria. Dizia, olha, não tens desculpa, se tu quiseres, tu arranjas uma forma, porque eu sou muito assim, eu acho que quando as pessoas querem, arranjam uma solução e não há cá estas desculpas. Então pronto, fui lá colocando assim vários anéis,
tudo mais, e confesso que pensei que fazia todo sentido ser pedida em casamento lá, ou seja, era uma oportunidade que nos dizia algo, porque eu não tenho nada aquela coisa de que o pedido de casamento tem que ser em viagem, tem que ser numa coisa toda XPTO de todo, mas tinha bastante significado porque foi aqueles 9 meses que nós passamos naquela viagem lá, foi algo que marcou muito a nossa vida, é algo especial para os dois, então pronto, tinha todo um significado, entendem? Mas eu não me apercebi de rigorosamente nada, eu não me apercebi dele andar a procurar anéis. Para quem não sabe, nós trabalhamos juntos, nós passamos praticamente todos os dias juntos. Eu não me apercebi de nada, não desconfiei de nada. Portanto, achei que não ia acontecer. Simplesmente pensei só, olha, está a desperdiçar aqui uma oportunidade interessante para fazer algo muito bonito. Já estávamos em viagem há algum tempo, já estávamos nas Filipinas, eu já estava naquele modo mesmo, sabem, de chinelinho, cabelo ao natural, no make-up, vestir a primeira roupa que aparecia, entrei mesmo naquele quase meu modo de backpacker, porque claro, está muito calor lá, embora eu adore vestir-me bem e tudo mais, quando está muito calor tenho uma certa dificuldade em fazer grandes conjugações e apetece só existir. Pronto, estava assim naquele meu modo mais simples possível. Ainda por cima, nós já estávamos há algum tempo nas Filipinas e depois decidimos ir fazer uma viagem a Balabac, que é uma zona das Filipinas. Depois eu vou deixando aqui algumas imagens. Uma zona das Filipinas que ainda está assim muito por explorar e que para irmos lá explorar temos que fazer toda uma viagem. Primeiro para lá chegar, é quase um dia para chegar lá entre vanos, barcos e 30 por uma linha, e depois os sítios lá para dormir são o mais básico que existe, é dormir em tendas, é dormir naquelas cabaninhas, vou deixar aqui fotos, pronto, é assim mesmo o básico, é casas de banho de meter medo. Então quando eu estava a preparar, eu tive que preparar uma outra mala, eu levei uma mala para as Filipinas, para Hong Kong e tudo mais, uma mala grande, mas para irmos nessa viagem, nessa excursão de 3 noites, era 3 noites, 4 dias, não é? Pronto, 3 noites, 4 dias, não podíamos levar aquelas malas gigantes porque nós íamos andar de barco de uns sítios para os outros, então não fazia sentido andarmos a transportar as malas grandes que tínhamos. Então levamos tipo umas mochilas para depois levar só as coisas mais essenciais, a roupa para aqueles dias, biquínis, não é? Que aquilo é só para andar ali de ilha deserta em ilha deserta e pouco mais. Nós tínhamos ido com um casal amigo e eu quando estava a fazer, na noite anterior, quando estava a fazer essa mala, eu até comentei com o Ibi, acho que não vou levar assim nada de especial, vou levar o mais básico, ainda por cima estava toda a gente nesse mood assim super simples, e o Ibi só me disse assim, sim, olha, leva assim uns vestidinhos, eu até acho que ele disse tipo uns vestidos brancos, e eu a partir do momento que lá cheguei às Filipinas e que não me apercebi que ele aqui em Portugal tinha andado à procura de anéis, pensei, desliguei completamente o assunto, isso era um não assunto, era nesta viagem não vai acontecer. Deve acontecer depois, não faço a mínima ideia. Então, para mim, nem me passou sequer pela cabeça. Estava a fazer a mala e eu tinha levado um vestido branco muito bonito que eu já tinha usado uns dias antes e que, pelos vistos, ele já tinha pensado fazer-me um pedido de casamento nesse dia, que eu até vou deixar aqui umas fotos, nós fomos ver o pôr do sol, só os dois e assim. Só que nesse dia começou a chover quando nós estávamos na praia e ele ficou muito chateado com o facto de estar a chover, mas eu achei que era só porque estávamos com azar, já tínhamos estado doentes nessa viagem, o tempo não estava o melhor de sempre, pensei que ele estava frustrado apenas com isso e nem liguei. Então tinha esse vestido que ficava muito bem para um pedido e depois tinha outras coisas muito bonitas, mas como nós íamos nesta excursão, que era assim mesmo para o mais básico, para o mais rock que existe, eu levei as peças mais básicas que tinha. Então nós fizemos essa viagem lá para Balabac, chegamos e logo no primeiro dia apanhamos um barco para ir para Onok, que é tipo um sítio maravilhoso. Aquilo é as Maldivas das Filipinas. É as Maldivas, mas em um bocadinho mais acessível. Mas a nível de beleza, eu já estive nas Maldivas, a nível de beleza, da cor da água, de tudo, é idêntico. Aquilo é uma ilha que não tem nada, uma ilha que dá para fazer em 5 minutos a pé, que não tem rigorosamente nada, que só dá para dormir lá. Tem duas, como é que se chama aquilo? Dois domos que dão para dormir e depois tem só um sítio onde dá para colocar tendas, não tem mais nada ali. E nós íamos dormir uma noite nessa ilha. A viagem para chegar aí vocês não estão a perceber. Quem me acompanha já sabe que eu tenho fobia de barcos, porque já apanhamos outros sustos, já tive quase para morrer em viagens de barcos. Então eu tenho mesmo muito medo, mas eu não deixo de ir a lado nenhum por causa disso. Eu tento batalhar ali no meu medo. Mas a viagem para chegar aí foi terrível, nós apanhamos mesmo muitas ondas grandes, o barco era muito pequeno, o que também não ajudava, era um speedboat. Olha, eu fui a viagem toda de olhos fechados,
com as lágrimas a escorrerem pela cara abaixo. Cheguei lá toda molhada, porque aquilo era água por todos os lados já. Então, quando chegamos a essa ilha, eu estava assim um bocado transtornada e estava a dizer ao Ivo que não sabia porque é que ainda metia nisto, porque eu já sabia que tinha medo que ia sofrer, mas depois, eu quando chego aos sítios e cheguei lá e aquilo era realmente lindíssimo e maravilhoso, eu já estava a esquecer tudo, mas estava a dizer, olha, se amanhã estiver assim, não sei como é que vou sair daqui, acho que vou ficar aqui até o mar estar mais calmo, porque já não estou a aguentar. E ele estava, tipo, super querido comigo e assim, mais um bocadinho do que o habitual, mas eu pensei, olha, está com compaixão de mim, não é? Porque realmente ele viu que eu sofri nesta viagem, então achei só isso. Fomos dormir, nós dormimos num desse domos e eu disse, olha, amanhã até podíamos acordar mais cedo para tirar algumas fotos ao nascer do sol, porque na verdade eu não ia ter que acordar mais cedo, nem ele ia ter que acordar mais cedo, porque por causa do fuso horário eu andava a acordar todos os dias às 5 da manhã, mas ficava ali a fazer tempo que os outros acordassem, não é? Para sair do quarto e assim. Já disse, olha, já que temos acordado tão cedo e temos, nestas ilhas e assim, o pôr do sol o nascer do sol costuma ser maravilhoso, até podíamos tirar umas fotos aqui, porque era a única noite que íamos ter neste sítio, nesta ilha. E ele, sim, e eu achei estranho, porque para quem não sabe, não é? Antigamente eu e o Ivo tirávamos muitas fotos, os dois juntos, em casal, mas ultimamente ele não anda muito para aí virado. E eu essa parte realmente achei um bocado... Opa, ele até está com vontade de tirar fotos, mas lá está, achei que era da compaixão da viagem de barco que eu tinha sofrido imenso e também pelo facto de estarmos a fazer esta viagem, que era algo que eu realmente queria e sei que ele adora também estar nestes sítios, então pronto, mais uma vez, não desconfiei de nada. Acordamos 5 da manhã, fomos lavar a cara, lavar os dentes, eu de cabelo ao natural, eu estava a me vestir e vesti literalmente, tipo, tinha o biquíni, vesti uns calções por cima e vesti assim uma espécie de kimono, uma coisa larguinha, tipo mais básica. Eu pensei, vamos tirar umas fotos mais de costas, não é? Eu estava com aquela cara de acabadinha de acordar, no make-up, não nada, não havia ali nada que se salvasse. Vou tirar fotos de óculos e assim. Pronto, eu peguei num kimono que era meio azulado, que tinha sido ele que tinha sugerido que eu levasse este kimono para a viagem, porque eu tinha levado isto naquela viagem que fizemos em 2017, e ele disse, olha, lembras-te daquele kimono que tinhas? Ainda tens, leva nesta viagem. Eu peguei nesse kimono e ele só me disse assim, mas não devias pegar antes neste kimono, que era muito parecido, branco? E eu, então, mas tu querias tanto que eu trouxesse este kimono e agora não queres que eu use? Gente, inocente, eu estava com o cérebro a dormir, eu pensando bem, agora não percebo como é que não desconfiei, ainda por cima eu que acho que ninguém me engana, mas afinal, pensando bem. Pronto, tiramos 2 ou 3 fotos com aquele kimono e ele disse, olha, mas não está a ficar assim muito bem. E eu, ok, vou vestir outro kimono, troquei para outro kimono, tiramos mais algumas fotos e estava assim, tipo, opa, estava mesmo incrível, porque estávamos só nós, estava toda a ilha, porque havia assim mais algumas, eu acho que naquela ilha no máximo dormem tipo 20 pessoas, dos turistas de outras tours que estavam ali, mas estava toda a gente a dormir, então estávamos mesmo só nós, assim, num sítio paradisíaco, nascer de sol, estava tudo mesmo bonito e tiramos assim algumas fotos, ele colocou o tripé e tinha comprado um tripé que dava para colocar a máquina e o telemóvel ao mesmo tempo, então estávamos a tirar fotos e a filmar ao mesmo tempo, por isso é que eu tenho vídeo também. E depois ele disse, olha, tiramos tipo 2 ou 3 fotos e ele, vou ver. E eu pensei, amor, ainda nem tiramos foto, acho que até há uma foto que eu estou a reclamar. Amor, ainda não tiramos foto nenhuma, anda lá, tira só aqui mais algumas, já vais ver. Pronto, tiramos mais algumas, entretanto ele foi ver e eu estava a tirar fotos de óculos e estávamos tipo a dar beijos e assim, porque aquilo era um mix de estávamos a tirar fotos, mas estávamos realmente tipo super felizes e super a aproveitar, ainda por cima fazia-me lembrar os velhos tempos em que nós viajávamos juntos, tirávamos fotos juntos e tudo mais, então pronto, ou seja, não estávamos ali só para a foto, estávamos mesmo a aproveitar aquele momento e eu fui e tirei os óculos de sol e voltei. Eu fui pousar os óculos e ele até disse que achou que eu vi que ele aí pegou no anel e eu não vi nada, eu só pousei os óculos. Estamos a tirar mais, tipo, ele vem para tirar mais fotos e ajoelha-se. E eu fico, o que é que ele está a fazer? E com uma caixa na mão. E eu, o meu primeiro pensamento, eu juro que foi, que isto até é estúpido, mas onde é que ele foi arranjar este anel? Nós estamos no meio de uma ilha deserta, que não tem rigorosamente nada. Se ele não comprou e não tratou de nada lá, de onde é que saiu este anel? Juro que foi o meu primeiro pensamento. Então eu fiquei assim meio em choque de, isto está a acontecer, isto não está a acontecer, tipo, não estava preparada, a minha cabeça não estava preparada, eram 5 da manhã, eu ainda não tinha tomado café, eu sinto que ele arriscou imenso, porque eu normalmente tenho mau humor matinal, foi assim tudo junto, eu fiquei ali uns momentos, o que é que está aqui a passar?
E ele diz-me uma frase que eu tenho aqui, porque eu guardei para nunca na vida me esquecer, porque achei a coisa mais fofa do mundo, que disse assim: quando estivemos aqui em 2017, eu já tinha a certeza que era contigo. Por isso fazia todo sentido ser aqui. As Filipinas, na Ásia e tudo mais. Eu neste momento, tipo, caiu-me tudo. Comecei a chorar, ajoelhei-me no chão também, olha, e depois a partir daí foi tudo. Eu acho que nem disse que sim. Eu disse que sim. Lembras-te? Achas que sim? Achas que sim, mas demorou um bocado, não foi? A processar, ele está ali atrás. Pronto, isto foi mesmo bonito, porque o que eu sinto é que, claro que, eu até já coloquei um vídeo sobre isto, claro que se eu tivesse a desconfiar que ia ser pedida em casamento, se calhar tinha pensado num outfit, tinha-me preocupado com isto, e assim, mas por outro lado, e quem me conhece, pronto, quem me conhece e vocês já me conhecem também um bocado, sabe que, embora eu goste de me vestir bem e tudo mais, eu dou-me mesmo valor a estas coisas, a coisas que são zero pensadas para seja o que for. Eu trabalho com redes sociais, mas gosto mesmo de que as coisas sejam o mais naturais possíveis. E o que eu sinto é que não podia ter sido mais, ponto número 1, a nossa cara. Tanto por ser simples, como por a história que teve, pelo significado que teve, tudo junto. Claro que eu vejo aquelas imagens e não me sinto o mais bonita possível, embora sinto que estou mesmo ao natural, estou cabelo ao natural, sem maquilhagem, super, tipo, tranquilos, super nós, foi um momento só nosso, de um momento para o outro. Eu acho que aquela filmagem ficou aí com 10 minutos ou mais, eu acho que ficou com mais. Temos fotos que eu nunca mais me lembrei que a câmara estava a tirar fotos, só quando estava depois a ver as filmagens é que vi que aquilo estava ali, tipo, a fazer o barulho de estar a tirar foto, porque esquecemos completamente, estávamos só os dois, numa ilha, praticamente sem ninguém, a aproveitar. Depois os nossos amigos que estavam lá, entretanto, acordaram e aperceberam-se que ele possivelmente, porque eles sabiam, eram as únicas pessoas que sabiam. Já vos vou contar depois a parte de como é que ele tratou de tudo sem eu saber. Eles aperceberam-se que ele estava a pedir em casamento, então fizeram uma filmagem assim de longe. E é isso. Eu acho que muitas vezes nós estávamos em Paris, por exemplo, e via pessoas a pedirem em casamento com tudo, aparatoso e tudo mais. E atenção, eu acho que desde que seja o sonho daquela pessoa, desde que seja aquilo que aquelas pessoas, ou aquela pessoa normalmente é mais a mulher, não é? Queria estar tudo certo. Mas eu via aquilo como algo muito clichê, muito... não tinha assim nada de marcante. Eu dou mesmo valor às coisas com significado, seja o que for. Imaginem, se vocês me oferecerem uma pulseira, se a minha mãe me oferecer, por exemplo, a minha mãe ofereceu-me este colar e a minha irmã tem um colar igual a este. Se este colar não tivesse nenhum significado, eu não lhe dava grande valor, como foram os meus pais que me ofereceram. E a minha irmã tem um igual, este colar para mim, tipo, ganha valor, ele é, pronto, de ouro, percebem? Pronto, é isto. Eu até fico um bocado emocionada a falar disto, porque realmente acho que foi mesmo... Foi simples e perfeito como deveria ser. Agora, contar-vos sobre como é que eu não desconfiei de nada. Eu não fazia a mínima ideia de nada, como já disse, não é? Como é que ele tratou de tudo. Depois, entretanto, esta é a parte depois do pedido. É que começamos a querer saber o que é que aconteceu, como é que escolheu o anel, como é que acertou. É que o anel é exatamente a minha cara. Depois eu vou colocar aí filmagens mais de perto, mas é exatamente aquilo que eu queria, porque eu queria um anel que fosse todo em diamantes, todo com pedras à volta, que era para tanto dar para utilizar com peças douradas como com prateadas. Ou seja, eu não queria que se visse o prateado. Queria que ele fosse prateado porque é o que fica mais incolor junto com as pedras. E o anel é exatamente assim. Tem só aqui mesmo uma parte muito pequenina que não tem pedras, que é a que fica para trás. Depois tem o diamante, o diamante principal aqui no meio, que é exatamente o tamanho que eu queria, porque eu não queria que fosse muito grande, porque queria andar com ele todos os dias, mas queria que também não fosse muito pequeno. Então, olha, tá perfeito. Depois eu fui ver aquela pasta que eu vos disse que tinha guardado, que ele tinha acesso, e realmente tinha lá anéis muito parecidos, portanto acho que ele fez assim muito bem o trabalho de casa, e ele depois até mostrou que estava indeciso entre este e o outro que estava indeciso, que a pedra do meio era um bocado maior, e eu gosto muito mais deste, porque acho que está perfeito para usar sempre, sempre, sempre. E como é que ele fez então a compra sem eu desconfiar de rigorosamente nada? Ivo, sendo Ivo, trata de tudo online. Então o que é que ele fez? Ele fez a compra, não disse a ninguém, pediu só a morada destes nossos amigos que iam connosco na viagem, para fazer a encomenda para a casa deles. E trataram disto tudo num dia que nós viemos, nós não estávamos a morar aqui no Porto, não é? Num dia que nós viemos aqui ao Porto, e enquanto eu fui a um evento, o Ivo esteve em casa desses nossos amigos e tiveram a tratar disso tudo. E então, o anel foi para a casa deles,
esteve lá e foram eles que levaram o anel para a viagem. Só entregaram ao Ivo já nas Filipinas? Ou foi nas Filipinas que eles te entregaram o anel? Pronto, foi isto. E depois o anel andou sempre na mochila que o Ivo levava tipo com a câmara, com o drone, com o material fotográfico e assim, numa bolsinha em cima, que eu nunca na vida me ia lembrar de ir lá. É assim, se eu tivesse desconfiada, se calhar até iria, mas como eu estava zero desconfiada, não. Mas numa bolsinha que tinha assim, mesmo em cima, e que não colocávamos lá nada, o anel andou sempre ali. Imagina, aquele anel, ele devia andar com a mochila ali, mesmo com receio que alguém pegasse. Depois, durante a viagem, eu também não usei praticamente o anel, porque o anel, ele assustou em tudo, mas não assustou no tamanho. O tamanho eu não sabia, não fazia a mínima ideia, e eu também, normalmente usava sempre anéis nesta mão, praticamente em todos os dedos, não é? Usava neste e neste, mas nunca usava anéis aqui, então eu não tinha nenhum para tirar a medida. Então, como o meu anel estava grande e como nós andávamos neste contexto de praia e tudo mais, eu tinha muito medo de dar uma de Kim Kardashian e o anel perder-se lá no meio, então o anel andava sempre com o Ivo dentro da caixinha e dentro dessa bolsinha, e só quando fomos para Hong Kong é que eu arranjei ali uma forma, que eu até cheguei a colocar vídeos com os elásticos para conseguir usar, porque eu estava super ansiosa para andar com o anel, não é? E depois quando cheguei aqui fui então apertar o anel. E pronto, foi isto. Agora vamos entrar aqui na saga de preparações para o casamento. No fundo eu já ando nessa saga. Aceito todas as vossas dicas, mas vou partilhar essa saga aqui. Vamos entrar aqui numa série de casamento em que vos vou mostrar toda a organização do meu casamento e tudo mais. Portanto, deixem umas dicas aqui em baixo, digam-me o que é que acharam de tudo isto, contem-me como é que foi o vosso pedido de casamento, se já tiveram o vosso ou como é que sonham que seja o vosso, aqui nos comentários, e vemo-nos no próximo vídeo.